Pastor César, não cessou ou cessou? Por quê? Não, os dons não cessaram, as experiências com o Espírito Santo não cessaram, e não cessaram porque não existe, em primeiro lugar, porque não existe nenhum versículo da Escritura Sagrada que diga que isso iria acontecer. Nenhum versículo diz isso. Não há como presumir um cessacionismo. Biblicamente falando, não. O Craig Kinner diz, o pastor Ezequiel Soares diz, é um argumento pós-bíblico. E eu vou mais longe que eles, se eles me permitem. É um argumento antibíblico, porque existem coisas que são pós-bíblicas e não são antibíblicas, mas nesse caso é antibíblica. E não cessou porque a igreja, quanto mais se afasta do ponto central, do epicentro da sua fundação e inauguração, ela mais precisa da assistência e da ajuda do Espírito Santo. Pelo contrário que ela poderia abrir mão disso, ela precisa ainda mais dessa assistência do Espírito Santo. Então é basicamente ilógico você pensar que tem algum momento que tenha cessado. O que aconteceu, e isso eu digo de maneira bastante clara hoje como historiador, houve uma omissão proposital dessas experiências do Espírito Santo apagadas da história do protestantismo para negar que elas existissem. E aí, quando eclode nos Estados Unidos em 1901, aí não tem mais como esconder. Mas antes disso, a Igreja de Deus já era pentecostal. Antes disso, uma igreja aqui no Chile, em 1890, uma igreja metodista se pentecostalizou aqui, se renovou aqui, no Chile. Só que a gente não ouvia falar dessas coisas. Por quê? Porque os historiadores omitiram propositalmente esses aspectos. Então, nunca cessou, tanto porque não tem, em primeiro lugar, na Escritura, alguma coisa que ampare essa ideia, e segundo, porque historicamente é provável que a manifestação do Espírito Santo continuou de forma extremamente necessária e acontecendo historicamente em contextos bastante distintos, em contextos variados, no mundo todo, em todos os continentes, só que isso foi omitido. A historiografia protestante tem uma dívida muito grande. O que levou eles a omitir isso? Porque eles não criam. Só o fato deles não acreditarem, eles omitiram para que isso não se propagasse. Para que isso não fosse considerado. Cara, essa editora que o pastor está falando, que eu não vou falar o nome dela, é uma editora que tem bons livros, me abençoou muito a minha vida, mas essa editora tem um livro, né, chamado Cave Mais Fundo. Eles tiraram o capítulo do Espírito Santo. Do livro. Em inglês. E sabe o que mais me indigna? Quando tu tira o capítulo de uma obra, o que tu faz? Tu bota. Isso aqui é algo parcial da obra X. Ou seja, Não, você está manipulando o pensamento do autor para exato, manipular o pensamento do público ela foi que vai ler. lançada no Brasil. Mas isso não é especialidade só dela, não, tá? Não, eu sei. Infelizmente. Mas aí que tá. Quando é a editora pentecostal que muda o termo do batismo... Mas não foi só isso, não foi feito. Não, foi feito outras coisas também, infelizmente. Mas daí, senta o pau. Sim, mas quando é uma reformada Exato. que faz, aí passa pano. Exatamente. Não. Por que não fala? Por exemplo, estava tendo maior perseguição aí esses tempos quando veio o Amos Young, veio aqui na igreja no Rio Grande do Sul, né, na tua terra ali, o pastor Zé Alves trouxe o pessoal ali, e depois ele veio para a Faculdade Teológica Sul-Americana em Londrina fazer palestra. Aí teve uma meia dúzia de gente aí começou a fazer barulho contra ele. Rapaz, o que o Craig Kinner diz, o que o Amos Young diz, é a mesma coisa que o C.S. Lewis diz no cristianismo puro e simples. Só que ninguém persegue o C.S. Lewis. Pastor César, tem muitos jovens pentecostais que estão caindo na onda do cessacionismo, pelo aumento aí dos reformados, cessacionistas. Qual seria a sua mensagem para esses jovens que têm uma essência pentecostal, mas está se deixando levar por esse movimento? Que eles tenham paciência com a igreja pentecostal. A igreja pentecostal é uma igreja jovem, tá? Do ponto de vista histórico. E é uma igreja que está desenvolvendo teologia robusta. Começou, nós estamos tendo reações, produções nacionais, né? E nós vamos mostrar a pujança da nossa teologia. Nós já temos bons exemplos hoje do Brasil, então você não precisa abrir mão da reflexão profunda para você poder ter experiência com o Espírito. Pelo contrário, o Senhor Jesus Cristo disse lá em Mateus 22, 29, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Ou seja, há duas fontes do conhecimento de Deus, as Escrituras e o poder de Deus. E uma não compete com a outra, elas se complementam. Se você tiver só uma, você só tem uma asa, você não vai voar, você precisa das duas. Então, que esses jovens, eles possam ter paciência, tenham paciência, porque eles não chegaram ainda, eles não deram a volta na quadra ainda. Entendeu? Eles começaram agora, saíram agora do playground. Então, eles precisam dar a volta na quadra e entender, e isso não é um desprezo. Tá? Eu já fui jovem também, eu já tive os meus momentos de reformado,
O pentecostalismo pós-modernidade está aí para provar o meu momento reformado. E tive o meu momento de reencontro com as coisas do Espírito, tendo produção teológica robusta e sem desprezar a manifestação do Espírito Santo. Eles tenham paciência porque isso está acontecendo.